A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer menção a respeito do mandamento de amar na Bíblia. Então, no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40, os fariseus perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento na lei. E no versículo 37 diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, já na lei de Moisés, já constava o mandamento de amar. Amar a Deus e amar o próximo. Versículo 40 diz assim: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, desde a antiga aliança, na lei de Moisés, já era um mandamento amar o próximo. No entanto, no Novo Testamento, na nova aliança, há um novo mandamento a respeito do amor. Então, sobre isso, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34, diz assim: Jesus estava conversando com os discípulos, E ele disse, no versículo 34, Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Então, há uma diferença entre o amor apenas ao próximo como a ti mesmo e o amor como Jesus amou. Aqui ele está dando o mandamento de amarmos como ele também nos amou. E no versículo 35 diz: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, isso é uma prova do discipulado em Jesus Cristo, daqueles que estão em Jesus Cristo, o amor. É uma evidência da salvação, uma evidência de que está em Cristo. E para amarmos como o Senhor Jesus Cristo amou, isso é apenas possível com o auxílio de Deus. Apenas em Deus mesmo para podermos amar de forma verdadeira, de forma reta, de forma que agrada a Deus. Ainda sobre isso, em 1 João, capítulo 3, no versículo 23, diz assim: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então aqui há duas coisas. Crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, essa é a obra de Deus, Perguntaram a Jesus Cristo qual é a obra de Deus, e lá em João, capítulo 6, versículo 29, Jesus responde e diz: A obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Ou seja, crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. E como vemos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 23, isso também é um mandamento. É um dever. Crer no Senhor Jesus Cristo. A confiança no Senhor Jesus Cristo, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, além disso, da fé no Senhor Jesus Cristo, a questão do amor. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ou seja, nós temos que buscar amarmos como o Senhor Jesus Cristo nos amou. E não apenas como nós nos amamos a nós mesmos, mas como o Senhor Jesus Cristo nos amou.
Ainda sobre o amor, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2 e 10, o apóstolo Paulo ele vai estar falando a respeito dessas coisas. No versículo 2 de Gálatas, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós vemos que a questão de levar as cargas uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, isso faz parte de cumprir a lei de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu o exemplo e lavou os pés dos discípulos. No versículo 10 de Gálatas 6 diz: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, temos que buscar fazer o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Ainda a respeito do amor, no dicionário bíblico Ilustrado Vida, na parte que fala a respeito do amor, nós podemos observar que existem mais de um tipo de palavra no grego para o amor, que é traduzido no português como amor, mas existe mais de um tipo de palavra. Então ganha destaque principalmente essas duas palavras, filéu e agapau. Existe também eros, mas ganha destaque a palavra filéu e agapau. Filéu tem um sentido de amizade, como amigo, de gostar de alguém, de gostar. A palavra agapau já é um amor mais intenso, sacrificial, um amor benevolente. Então diz assim, a palavra agapau e seu termo cognato ágape, raramente usado no grego extrabíblico. Era usado por cristãos para denotar o amor especial e incondicional de Deus. É usada intercambiadamente com filéu para designar o amor de Deus Pai para com Jesus, para com o cristão e de Cristo para um discípulo. O amor bíblico tem Deus como objetivo verdadeiro, motivador e fonte. O amor é fruto do Espírito Santo. A referência Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não é direcionado nem ao mundo, nem às coisas do mundo. Porque o que há no mundo é o quê? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, né? O orgulho da vida. Referência 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. O exemplo definitivo do amor de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o exemplo, Jesus Cristo é o exemplo do amor. Que disse, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, o amor é um mandamento. Continuando. A declaração definitiva sobre o amor em Paulo ocorre em 1 Coríntios capítulo 13. Habilidade retórica, pregação, conhecimento, fé que move montanhas, caridade para com os pobres ou até mesmo o martírio nada são sem o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, versículo 8a, há uma lista de várias características desse amor. Primeiro, é um amor paciente, é fruto do Espírito. Segundo, o amor é bondoso. É oposto de cruel, rígido, duro e amargo. Terceiro, o amor não é invejoso, não é cobiçoso, não deseja com inveja o que não possui. Ou seja, não se ressente por alguém ter ganhado as coisas boas e se sentir ressentido por isso, né? A questão da inveja seria um ressentimento pela pessoa ter conseguido alguma coisa, né? Não satisfação, alegria por o outro ter conseguido, ou almejar também que consiga, mas
sem ressentimento. Então o amor, ele não é invejoso, não é cobiçoso. Também o amor não promove a si mesmo, segundo aqui o dicionário. Quarto, o amor não promove a si mesmo, não é cheio de si, não se vangloria, né? A vanglória tem a ver com a sabedoria terrena, animal, diabólica, né? Já o amor tem a ver com a humildade, tem a ver com a sabedoria que vem do alto. Quinto, o amor não procede de modo inconveniente. Os cristãos devem evitar até a aparência do mal. E aqui a referência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Sexto, o amor não busca os próprios interesses. Sétimo, o amor não se deixa provocar com facilidade. Quando Jesus foi atacado, não retaliou, mas disse: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas, se falei a verdade, por que me bateu? Oitavo, o amor crê no melhor respeito das pessoas, não guarda rancor, não suspeita mal. Em outras palavras, o amor supera insultos ou ofensas. Além disso, o amor não se alegra com a injustiça, o erro, mas se alegra com a verdade. Paulo conclui que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera e persevera. O amor nunca falha. Salomão disse: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Referência, Cantares, capítulo 8, versículo 7. Então, o amor é algo fundamental na vida do cristão e nós dependemos de que Deus faça brotar em nós o amor, que é um fruto do Espírito. Pois é natural do homem, o homem natural, de retribuir o mal com o mal. Isso é algo natural do homem. No entanto, o homem espiritual tem que buscar os frutos do Espírito, incluindo o amor. Ainda vemos aqui, em João, o amor é o teste do discipulado autêntico, né? Nisso conhece que são discípulos de Cristo, amando ao próximo.